Bom, vamos falar então mais propriamente das operações elementares entre números complexos. Lembrando que as operações elementares são 4: adição, subtração, multiplicação e divisão. Lembrando que para nós aqui a subtração vai ser colocada dentro da adição. Então, a primeira coisa que nós vamos registrar é o seguinte: aqui está escrito adição na forma cartesiana. Essa forma que nós usamos de escrever o número complexo, né, z igual a x mais y, é conhecida como forma cartesiana do número complexo, tá bom? Logo, logo nós vamos falar aí também sobre a forma polar ou forma trigonométrica, tá ok? Então vamos lá. Antes disso, vamos falar sobre a adição. Então, dados dois números complexos, aqui você tem o z1 com parte imaginária r1, x1 e y1, e z2 com parte real x2 e parte imaginária y2. A gente define a adição e, por consequência, a subtração, z1 mais ou menos z2, como sendo a soma de suas partes reais com as suas partes imaginárias. Então, se você pensar, é como se você estivesse somando x1, y1 mais x2, y2. Né? Então, você soma, respectivamente, coordenada com coordenada. Né? Então, você tem aí o número x1 mais x2, y1 mais y2, ok? Então, você soma parte real com parte real, subtrai parte real de parte real, ou soma parte imaginária com parte imaginária, né, e subtrai parte imaginária com parte imaginária. Para vocês terem uma ideia de como fazer isso, né, vamos pegar aqui z1 como sendo 2 mais 3i, e z2 como sendo 4 menos i. Se você for observar, z1 mais z2 é igual a 2 mais 3i mais 4 menos i. O que vai nos dar parte real com parte real, 2 mais 4, 6. Parte imaginária com parte imaginária, 3 menos 1, que dá 2. Então, 6 mais 2i. Ok? Se você quiser fazer a subtração, o raciocínio é o mesmo. Tá? Você tem 2 mais 3i menos 4 menos i, que vai te dar 2 menos 4 menos 2, 3 menos menos 1 mais 4. Então, menos 2 mais 4i. Né? Logicamente, z1 mais z2 é igual a z2 mais z1. Mas você pode se perguntar, será que nos números complexos, o que acontece se eu fizer z2 menos z1? Né? Então, ou seja, 4 menos i menos 2 mais 3i. 4 menos 2 dá 2. I, ou seja, menos 1 menos 3, menos 4i. Olha que interessante a relação que existe entre esses dois números aqui, né? Só você pegar e multiplicar por menos 1, obviamente. É o que você obteria também nessa relação aí nos números reais. Tá bom? É bom a gente fazer essas brincadeiras para a gente entender onde nós estamos. Então, adição e subtração, bastante elementares aí, né? A multiplicação, você vai proceder como se você estivesse fazendo o produto de dois polinômios, vamos pensar assim. Né? Então, você vai aplicar a distributiva. Né? Então, vamos supor que você tem os mesmos números z1 e z2. O x1 vai multiplicar no x2 e no y2i. O y1i vai multiplicar no x2 e o y1i vai multiplicar também no y2i. Tá bom? Então, aí você vai chegar nessa relação aqui. x1, x2 menos y, y2, parte real. x1, y2 mais x2, y1, parte imaginária. Perceba que aqui você tem, na parte real do produto, você tem produto entre partes reais, menos o produto entre partes imaginárias. E na parte imaginária do produto, você tem os produtos já misturados, né? x1, y2, x2, y1. Tá bom? Mas eu acho que o jeito mais simples de efetuar esses produtos aqui, quando você tem a forma cartesiana de um número complexo, é usando essa relação distributiva. Vamos pegar aqui os mesmos números que a gente estava falando antes, o z1, 2 mais 3i, e o z2, 4 menos i, e vamos efetuar o produto entre eles. Vamos tentar efetuar aí esse produto entre z1 e z2, tá bom? Então vai ser 2 mais 3i vezes
4 menos i, ou seja, você vai ter 2 vezes 4 menos i, mais 3i vezes 4 menos i, certo? É como se você estivesse aplicando a distributiva, 2 vezes 4 e 2 vezes menos i. Então, eu coloquei aqui 3i vezes 4 e 3i vezes menos i, o que vai nos dar 8 menos 2i, mais 12i. Aqui você teria menos 3i quadrado, só que o i quadrado é menos 1, então você tem mais 3. Muito cuidado aqui, porque isso geralmente confunde bastante no início. Ou seja, você tem 11 mais 10i, ok? Então eu acho assim mais fácil do que ficar pensando nessas fórmulas. Logicamente, quando a gente estiver trabalhando com a forma polar, essas multiplicações vão ficar um pouco mais rápidas, né, de se fazer. Uma coisa interessante é que agora a gente pode tentar investigar aí se realmente i ao quadrado é igual a menos 1, né? Então, i ao quadrado, vamos usar essa fórmula, né? Só para a gente simplificar, vou colocar aqui em cima que o i é igual ao quê? É igual ao par ordenado 0, 1. Né? Então, o nosso produto vai ser o seguinte, no primeiro i, esse é x1, esse é y1, no nosso segundo i, o 0 e o 1, esse é x2 e esse é y2, ok? Então, o que nós teremos? x1 vezes x2, 0 vezes 0, menos y1 vezes y2, 1 vezes 1, ok? Mais 0 vezes 1, mais 0 vezes 1 vezes i. Né? Então, estamos usando essa fórmulazinha que está aqui. Ou seja, aqui você vai ter 0, 0 vezes i, 0, menos 1. Então, isso daqui é igual a menos 1. Então, i ao quadrado é igual a menos 1. Logo, a gente pode afirmar que i é igual a raiz de menos 1. Okay? Então, aqui a nossa teoria está bem construída com o que a gente quer, com o nosso primeiro objetivo, que é estabelecer essa nova forma de enxergar os números. A divisão vai seguir um processo um pouco diferente, né? Obviamente, para você fazer Z1 dividido por Z2, e aí eu estou pensando novamente no Z1 e no Z2 como estabelecido anteriormente, aqui a primeira coisa que você tem que falar é que o Z2 é diferente de zero. Então, por mais que o conjunto dos números complexos aí seja, no primeiro momento, exótico, nós ainda não podemos dividir por zero, tá bom? Então, se você for observar, a nossa fórmula aqui de dividir um número complexo é você multiplicar ele por 1, né? Então, você tem Z1 dividido por Z2 vezes 1, e aí esse 1 é o conjugado do denominador dividido pelo próprio conjugado do denominador. E aí você pode efetuar essa conta, como nós efetuamos para a multiplicação. Dessa conta você origina essa fórmula. Obviamente, essa fórmula da divisão eu vou deixar como exercício para que você chegue nela. Assim como eu vou deixar para você como exercício, né, eu esqueci de falar isso no slide anterior, mas eu vou falar agora. Vou deixar para você como exercício estabelecer uma fórmula para z quadrado, ok? Que é x mais y ao quadrado, tá bom? Um exercício bem interessante. Logicamente, você vai usar aí aquela propriedade do trinômio quadrado perfeito, mas você vai perceber uma mudançazinha aí no final. É bom para você já ir se habituando com esse tipo de coisa, tá bom? Então, para fazer a divisão, você vai multiplicar numerador e denominador pelo conjugado do denominador, tá? Então, aqui nós temos um exemplo, ó. Queremos dividir 2 mais 3i por 4 menos i, era o que a gente tinha feito antes. Então, você vai seguindo os mesmos passos, ó. Multiplica o numerador e o denominador pelo conjugado do denominador, que aqui nesse caso, esse conjugado é 4 mais i, e aqui também é 4 mais i. Aí basta você efetuar o produto. Logicamente, isso se dá para que, quando você multiplica um número complexo pelo seu conjugado, você tem um número real, né? Que é x ao quadrado mais y ao quadrado, tá bom? Então, o que acontece? Quando você faz esse z2 vezes o conjugado do z2 aqui no denominador, isso vai ser o quadrado da parte real, que é 4, mais o quadrado da parte imaginária, que é 1, né, nesse caso. Então, você vai ter 16 mais 1, que é 17. E aí, o numerador, você procede como um produto, como a gente tinha feito antes, né? Então, aqui você vai ter esse daqui é o produto de 2 mais 3i, com 4 mais i. Por isso que ele não é igual ao produto que a gente calculou no slide anterior. Tá bom? Então, fazendo aí as suas contas, você vai chegar em 5 mais 14i dividido por 17, ou 5 sobre 17, que é a nossa parte real da divisão, e 14 sobre 17, que é a nossa parte imaginária. Tá bom? Quando a gente estiver trabalhando com a forma
polar, lembrando que essa é a divisão para a forma cartesiana, quando a gente vai trabalhando com a divisão para a forma polar, existe um jeito mais rápido de fazer tanto a multiplicação quanto a divisão, mas aí, se o seu número complexo for dado na forma cartesiana, você vai ter que passar ele para a forma polar, ok?